Vamos lá, pessoal. Vamos indo aí agora para o último caderno de hoje. Gente, inclusive, já passar para vocês que parece que a gente está tendo uma dificuldade na plataforma para subir essas videoaulas. Talvez atrase um pouquinho, porque está tendo uma dificuldade lá, mas acredito que amanhã, de manhã cedo, isso vai estar tudo na mão de vocês, tá bom? Estou gravando as aulas aqui para tentar adiantar o máximo possível, me dedicar à produção já do material e já bastante coisa para produzir aí ainda. Então, vamos lá, gente. Nesse caderno, nessa aula, nós vamos falar, então, das averbações, ou seja, a possibilidade de alteração do que está registrado. A averbação será feita no cartório onde consta o assento, sempre assim, né? Com base em quê? Sentença, carta de sentença, mandado judicial, pode ser uma decisão, né, especificamente, ou uma petição acompanhada de certidão ou documento autêntico. O oficial só pode averbar com documentos legais e válidos. Então, a averbação é aquilo que vai alterar a informação, o teor do registro, tá? A averbação altera o teor do registro. Suspeita de fraude. Se o oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé, não realizará a averbação, encaminhará o caso ao MP e com justificativa escrita e fundamentada. O local e forma de averbação. Tá? A averbação deve ser feita à margem do assento original ou em livro corrente, com remissões cruzadas, quando não houver espaço na margem. Lembra que a gente falou isso para os livros de escritura? E aqui não é diferente. Sempre vai funcionar do mesmo sentido. Você tem espaço à margem, você então faz as averbações, as retificações, não tem mais espaço, você vai fazer em um livro corrente, num ato apartado, mais fazendo o quê? Remissões recíprocas, informando ali, fazendo uma remissão de que lá, em um outro livro, uma outra folha e tal, e identificando, dizendo que tem lá o registro que foi feito. Gente, hoje, assim, a gente está falando fisicamente, para fazer prova, a gente tem que conhecer isso aqui, mas digitalmente, esse problema já acabou. Conteúdo da averbação. A averbação deve indicar minuciosamente o quê? A sentença ou o ato que a determinou. Seus elementos essenciais e conclusivos. Por exemplo, sentença ou o ato que determinou. Por exemplo, não é uma sentença, é uma decisão interlocutória. Por exemplo, uma antecipação de tutela. E aqui eu recebo demais isso. Né? A gente muitas vezes faz aqui protesto, imagina, tem a possibilidade de sustação do protesto, e aí é antes de se lavrar o registro, mas você está protocolado e aquilo ali vai ficar no processo. A gente vai falar de protesto logo a seguir, né, a partir da aula 21, a gente vai estar falando do protesto. Inclusive, fiz algumas alterações, gente, no nosso cronograma, para ir ajustando algumas coisas que tinha que entrar essa semana, para a gente preparar o simulado para o sábado, sempre assim, pensando estrategicamente naquilo que a gente vai jogar para frente. E aí, muitas vezes chega aqui uma tutela antecipada de um título que já está cancelado, e a gente tem que fazer o quê? A averbação dessa decisão judicial, que não é uma sentença, mas é um ato judicial, uma decisão judicial determinando, então, a suspensão dos efeitos do protesto. A averbação no livro de cancelamento. A averbação no livro de casamento. Desculpa, aqui falando cancelamento, estou falando aqui do protesto, né? Mas aqui, a averbação no livro de casamento. São obrigatórias. Sentença de nulidade ou anulação do casamento. Tem que averbar. Sentença de divórcio, ou aqui fala de esquite, né? Mas hoje, separação judicial, é possível, né? Devem constar, esse esquite aqui a gente tirou lá da lei, né? Tem interessante, porque a gente pode cair assim na sua prova, porque como é texto de lei, amanhã você vai, não, mas esquite não tem mais, separação judicial, tá, mas o cara pode botar segundo que consta, olha, dá para fazer isso, segundo que consta na lei 6.015, lá está escrito esquite, né? Devem constar data de sentença, conclusão, nome das partes, certidão de trânsito e julgado. Não se averbam sentença sujeita a recurso. Então, assim, sentença que não transitou em julgado ainda, ela não pode ser averbada. Por quê? Porque o teor dela pode mudar, né? Mesmo com efeito devolutivo, tá bom? Ok? Após a averbação, após o recurso, feita com base na carta de sentença, assinada por juiz,
tribunal, assim, tem várias situações que a gente pode estar falando aqui, gente, que eu estou falando, tem que ler a lei, está lá na lei, é texto de lei. Mas o que você tem que guardar? É que é possível fazer as averbações nos livros, seja de nascimento, de casamento, seja até mesmo se você parar e analisar a possibilidade de ter essa também averbação de alguma informação no livro de óbito, digamos que para mudar alguma coisa relacionada ao teor, uma retificação, uma coisa nesse sentido. Então, assim, o oficial ele tem toda uma responsabilidade, porque a averbação tem que ser feita, porque produz efeitos, percebe? Se o assento ele tem a função de criar uma publicidade, um efeito erga omnes, produção de efeitos de uma informação, ele é obrigado a averbar uma informação, porque essa averbação da informação ela vai mudar o teor do registro e vai produzir efeitos naquela informação, porque vai mudar a informação. Tá? Então, oficial, por exemplo, uma pessoa que é casada e aí foi anulado o casamento. Então, ela não é mais casada, porque houve uma nulidade, um reconhecimento de nulidade. Então, o estado civil dela não é casado mais, entendeu? Então, é uma coisa que você tem, a informação tem que entrar. O oficial comunicará a averbação ao juiz que expediu a sentença e até 48 horas via ofício registrado. Perceba aqui o rigor da informação, da comunicação obrigatória ao juiz. Eu também faço aqui, mas nem tem esse rigor tão grande. Eu tenho que suspender os efeitos e comunicar ao juiz. Mas aqui a gente está tratando do Estado Civil. Estado Civil, tá? Protesto também mexe com o nome de pessoas? Sim. Também pode causar prejuízo? Sim. Mas aqui nós estamos, né, um rigor maior por ser registro civil, tá? Restabelecimento da sociedade conjugal é possível? Sim. Deve ser averbado com os mesmos requisitos do artigo 100, aplica-se ao reatamento do casamento anteriormente dissolvido. Foi dissolvida só a sociedade, lembra disso? Foi dissolvida a sociedade, ela pode ser restabelecida. Averbações no livro de nascimento, são vários, gente. Devem constar sentenças que julgam ilegítimos filhos concebidos na constituição do casamento, sentenças que declaram filiação legítima, e aí são vários, a gente não. O pacto de poder está ali, é colocado aí, perda ou suspensão do pacto de poder, a perda da nacionalidade brasileira, né, comunicada pelo Ministério da Justiça, né, o reconhecimento de filhos de forma voluntária ou judicial, tudo tem que ser averbado, porque muda o teor do próprio registro. A legitimação por casamento anterior, por casamento posterior. Se o casamento legitimar filhos anteriormente à vida, o oficial deve averbar essa informação automaticamente de ofício, né? E aí comunicar de ofício, se ele tem ali a legitimação, se ele tem um casamento realizado, e esse casamento, então, faz a legitimação posterior, né? Desde que os registros estejam no mesmo cartório, claro, porque aí se o casamento é feito lá, ele faz de ofício. Se não for ele que fizer, ele vai comunicar a outra serventia, que vai fazer, tá? E aí vai ser, mediante comunicado ou requerimento das próprias partes, que pode ir até o cartório. Averbações no livro de emancipação, interdição, gente, tudo que mudar o registro, tá? Tudo que mudar o registro. A pessoa foi interditada, então veio o registro de interdição. Aí tem uma mudança de curador, vai entrar, tem uma alteração de limite da curatela, mudou alguma coisa, substituiu o curador, né, puseram fim à interdição, tem que colocar, vai averbar. Cessou a interdição, né? Acabou, né? Terminou. Se for questão de ausência, cessação da ausência, reapareceu, apareceu o ausente, né? Então, assim, tudo que muda o registro tem que ser averbado, objeto de averbação. Mudar. Agora, eu quero comunicar uma informação. Por exemplo, a pessoa casou. Vai haver o quê? Comunicação. Comunicação onde? No registro de nascimento. Então, é anotação. Vai ter um comunicado e vai ser anotado. Aí já não é averbado. Então, a gente tem que guardar isso. Tem registro, averbação e anotação. A anotação, ela não muda o teor do registro. Não muda. Então, você pensa, tudo que mudar o teor do registro, averbação. Mas eu vou informar, digamos, vamos lá, a pessoa casou. Ela apresenta certidão de nascimento para casar. No cartório onde ela faz o casamento, vai comunicar
ao cartório onde ela nasceu que ela casou. E esse casamento vai ser anotado às margens lá do registro de nascimento. Vai ficar uma anotação lá no rodapé, por exemplo, do registro de nascimento. Toda vez que for emitida uma nova certidão de nascimento, já vai vir essa anotação de que aquela pessoa é casada. Aí, perceba, mudou alguma coisa no registro? Não. Ela, na verdade, só fez uma comunicação para vincular, para criar segurança jurídica. Então, é o quê? É informação para criar segurança jurídica. A pessoa faleceu, aí vai vir lá uma informação. Quando alguém vier aqui pegar uma certidão de nascimento, vai vir ali uma informação de que a pessoa faleceu e tal data e tal, tal. Vai deixar de ser emitida a certidão de nascimento? Não. Vai continuar sendo emitida, mas vai ter uma informação ali para evitar o quê? Evitar fraude, evitar que alguém seja prejudicado. Ou seja, é da segurança jurídica. O sistema ele faz o quê? Se conecta, se amarra. Tá bom? E aí, para a gente não ficar aqui decorando, a gente entender efetivamente o que é, e lá na hora da questão a gente analisar o que é averbação, o que é anotação, o que é registro, tá? Ó, mesma coisa, adoção de pessoa registrada no exterior. Então, se é adoção, vai mudar o registro, vai mudar a paternidade, vai mudar, né, as informações que estavam no livro de nascimento, ok? Ele deve ser trasladado. Se o registro de nascimento original foi feito no Brasil, foi feito fora do Brasil, ele deve ser trasladado para o livro A, do primeiro ofício da comarca do domicílio do adotante, sem ônus para o interessado. A partir disso, o cartório poderá o quê? Fazer a averbação da escritura de adoção. Aí ele faz primeiro o traslado. O que é o traslado? Ele traz para dentro do acervo esse registro de nascimento. E aí, a partir daí, então, que ele fez o traslado do registro de nascimento, aí ele passa a fazer o quê? Averbar informações que sejam necessárias ali, inclusive a adoção vai ser uma informação que vai mudar o próprio registro, ok? Beleza? Então, aqui, ó, averbação só com base legal, sentença, mandado, suspeita de fraude, oficial não averba, envia para o MP, tá? Casamento, nulidade de divórcio, vai averbar, guarda isso, tá? E aí tem um comunicado, tem que comunicar ao juiz em 48 horas. Penalidade por omissão, aí tem multa, suspensão, perda de cargo. Né? Averbações no livro de nascimento, inclui adoção, conhecimento de filhos, guarda isso. Mudou o teor do registro de averbação. Legitimação por casamento, né? Averbação de ofício, se for feito no mesmo cartório, se eles estiverem no mesmo cartório, tá?